Vereadora, mas acabamos sabendo que teve uma importante reunião para tratar de um assunto que afeta a toda a nossa comunidade e tem a ver com o tal do ITBI, vereadora. O que podemos falar sobre isso já? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, bom dia, Milena, Branca, enfim, toda a equipe aqui da Rádio Sorriso, obrigada pela oportunidade. Eu estou saindo agora de uma reunião da Comissão de Finanças, né, onde estivemos nesta manhã discutindo um decreto do prefeito no sentido de normatização da questão do ITBI, né? Mudou algumas regras, enfim, deixou mais rígida algumas situações, enfim, e aí recebemos o pessoal do ramo imobiliário, né? Sim. Tudo isso traria aí um certo aumento também, enfim, após discussão desse decreto que não tinha sido construído com a sociedade e muito menos com os vereadores. Foi um decreto da gestão do executivo mesmo. Um decreto do executivo, onde eles acabaram voltando atrás e revogando esse decreto. Então, um decreto que estava valendo desde o dia, se não me engano, dia 8 desse mês, porém agora vai ser revogado na data de hoje, pelo que nos passaram. O que está na Câmara é um projeto de lei oportunizando o cidadão a parcelar o seu ITBI, né? O que a gente considera válido, considerando que as pessoas... Já é um valor enorme. Custo alto. Um custo alto, né? Aliás, já estava alto, porque a gente viu nos bastidores analisando esse projeto, nem levamos ao ar, porque a gente até imaginou que não estaria validado, mas estava, então, com um aumento absurdo dos valores, né? Isso. Esse era o decreto, né? Sim, que não era lei, exatamente. Que não havia sido discutido nem com os vereadores. Nem com os vereadores, isso mesmo. Então, esse decreto estava valendo, Marlene. Estava valendo Estava mesmo. valendo, e aí veio uma mobilização do ramo imobiliário, né? Onde se juntaram, fizeram um pedido para o prefeito, para os vereadores, que a gente apoiasse essa questão de revogar o decreto, né? Perfeito. E aí, quando tomamos conhecimento de tudo isso, já acionamos a prefeitura, a qual aí, então, ele se comprometeu a revogar, discutir melhor com a sociedade, ver, chegar a um senso comum aí entre a sociedade e o executivo, né? Aquilo que podemos avançar e aquilo que não podemos sobrecarregar em relação a custos da nossa população, né? Que já vem passando por dificuldades. Perfeito. É um ano que já não está tão fácil, né? Para todas as pessoas, um município que tem um custo alto para se viver, então nós também precisamos discutir isso e entender tudo que colocaram aí, o que estão pensando, né? Então, próximos passos vai ser discutido na Câmara agora. Vai ser discutido, sim, Perfeito. montou-se uma comissão e aí revogou o decreto. Maravilha, ficamos felizes com a notícia, que a gente estava só esperando alguma novidade para abordar o tema aqui, porque havia bastante controvérsia em relação a esse tema. Isso. Que quem estava sabendo já havia dito que não estava muito legal isso, né, vereador? Exatamente, muitas reclamações, muitas críticas em relação a esse decreto, né, que iria, sim, aumentar onerar demais essa transmissão de bens, exatamente, né? E é aquilo que eu digo, né? O momento é delicado e a gente não pode, em hipótese alguma, até porque parece que houve uma promessa aí de que não iriam mexer nisso, né? Então vem tudo à tona, né? O que se fala lá na campanha e o que se faz depois de eleito. Perfeito, isso é muito importante que tenha bom senso, né? Mais que tudo. Parabéns pela ação dos vereadores de fiscalizar, de colocar o dedinho ali em nome da comunidade, né, vereadora? Isso mesmo. Nossa pauta principal hoje, então, educação especial. O que nós precisamos dizer para a nossa comunidade? Lembrando que a gente está vivendo, inclusive, essa semana, que é a Semana Nacional, né, das pessoas com deficiências aí. Isso, inclusive a APAI está com uma programação hoje muito legal lá na live, né, ao lado ali da FEFAS, o dia inteiro. Com as crianças ali, né? O pessoal da APAI vem hoje para falar mais tarde um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, a gente já parabeniza desde já toda a APAI, né, do nosso município pelo trabalho que fazem. Nós colocamos um requerimento essa semana, se não me engano, tramitou, ou semana passada, no sentido de essas auxiliares. Tem crescido muito a demanda da educação especial no município, né, Marlene? Não só em Sorriso, a nível de país. Eu estive no final de semana na cidade de Toledo, no Paraná, e conversando lá com pessoas da área da educação, todo mundo apavorado assim com esse crescimento. Eu ouvi dizer que 1 em cada 40, né, com autismo, mais ou menos, parece nessa que média. Até diminuiu esse número aí, parece que é 1 em cada 30, então cada pouco tem algumas informações aí. Certo. Então, assim, isso nos preocupa porque no sentido do atendimento com qualidade, né? Sim, essa é a preocupação. claro. Como o poder público fazer para atender com qualidade.
E uma das coisas que há tempo a gente vem discutindo é essa questão dos auxiliares da sala de aula, né? Aham. Os professores têm buscado se aperfeiçoar, têm tido aí vários cursos nesse sentido, né? A gente percebe essa movimentação. Porém, aqueles que auxiliam nas salas de aula são estagiários. Estagiários que só podem ficar por 2 anos, né? Ah, sim. Devido à lei, é só 2 anos. Aham. Então, isso traz uma preocupação, porque a prefeitura fornece uma formação, né? Você prepara esse auxiliar, porém, daqui 2 anos tem que ser trocado. Então, uma das discussões é essa possibilidade de criarmos aí no município esse cargo de auxiliar de sala de aula, né? De forma efetiva. De forma efetiva, para poder se Perfeito. dar a formação, se cobrar resultado e aquela coisa continuada ali em sala Fazer de aula, carreira né? mesmo, né? Importante, Eu não né? estou aqui para falar que os estagiários, de modo geral, não está dando certo. Não é isso. A Aham. questão é esse rompimento, né? E, por vezes, esse despreparo mesmo, que não dá nem muito tempo de capacitá-los, Sim. já está na hora quase de substituí-los, né? Então, esse é Um aspecto da assunto que situação. nós Aham. temos que avançar. Sorriso precisa melhorar nesse sentido, né? E outro assunto é a questão do nós estamos recebendo reclamações de pais, né, que por vezes a escola não está tendo o substituto desse auxiliar. O estagiário está lá para cuidar de determinada criança, para auxiliar o professor com aquela sala, criança. porque tem aquele aluno Aí ali. esse estagiário não vai. Então, algum naquele motivo dia, por falta. algum motivo, falta. Nós fizemos um requerimento para a Secretaria de Educação, né? No sentido como que eles estão trabalhando isso, Substituir. essa substituição. Para Porque nós chegou, desculpa, vereadora, a demanda de que neste dia pais seriam orientados a não levar o filho para a escola. Exatamente, para nós também chegou É. isso. E isso nos apavora, né? Sim. Porque isso não pode acontecer. Claro que não. né? É justamente Claro que não. essa organização que a prefeitura tem que ter junto com as escolas, né? Tem municípios que já colocaram, inclusive Toledo, onde eu estive, esse auxiliar é um professor formado. Professor né? formado, Professor contratado formado, como professor, mas que contratado, trabalha com educação isso. especial. Maravilhoso. Então, aí eles têm dentro da escola essa organização que quando um falta, tem o outro que trabalha Sim. com reforço e que nesse dia vem para a sala. Enfim, toda essa organização. Então, é isso. O intuito aqui hoje é dizer para a sociedade que nós estamos atentos, né, que a sociedade nos procure, nós sabemos que é um desafio, a inclusão sempre foi um desafio, né, e a gente, como fiscalizador aí do dinheiro público, nós queremos contribuir no sentido que seja de qualidade esse trabalho, né? Que as escolas, a gente sabe que dão o seu melhor também, que procuram fazer cada dia o seu melhor, mas em tudo que nós podemos avançar, a gente se coloca à disposição. Aham. Por isso a sociedade pode nos procurar, deve nos procurar, a Câmara de Vereadores é uma casa do povo, é onde as pessoas precisam trazer as demandas, porque por vezes quem vive no dia a dia, Marlene, com um filho especial, sabe tudo que enfrenta. Sim. Né? Eu sempre E a gente digo, não consegue medir isso. a gente não né? consegue medir, porque Verdade. é desde a dificuldade de conseguir aquela fonoaudióloga, que a gente está com uma fila enorme no município. Estamos discutindo isso agora dentro do orçamento, que vamos votar daqui uns dias, o PPA, né, que para os próximos 4 anos. Toda essa questão de quando uma mãe precisa de uma fono, precisa de um neuro, precisa desse laudo mais detalhado do que a criança tem, da dificuldade que essas mães enfrentam. Isso entra no orçamento da saúde ou da educação? Da saúde. Da saúde. É porque esses encaminhamentos, né, a educação detecta, né, encaminha para Pra essa saúde. equipe fazer o diagnóstico Sim. mais concreto da situação, né? Que é uma Perfeito. equipe de Aham. multiprofissionais aí, né? Sim. Que envolve os médicos. Aham. Então, assim, a gente tem ainda no município essa defasagem muito grande. Eu digo que uma mãe que tem... as mães enfrentam no dia a dia, com todos os tipos de filhos, nossos filhos, a Sim. gente tem dificuldades. Mas uma criança que tem já uma necessidade especial, as mães enfrentam uma dificuldade muito maior no sentido ao acesso Sim. das políticas públicas, né? Sim. No sentido de ter o seu filho bem tratado, encaminhado para que de fato ele evolua, para que ele avance na Sim. escola. Então esse todo a gente está
atentos, nós estamos na Câmara atentos para fiscalizar tudo isso e cobrando. Que é o mais melhore. importante, no Exatamente. caso. A senhora vai continuar acompanhando, a senhora disse que fez um requerimento à Secretaria de Educação. Isso, Para fizemos pegar essas já respostas estamos... e depois encaminhar, se for o caso. Isso mesmo. Nós Perfeito. pedimos providências em relação a isso, né? Porque isso não pode acontecer. Certo. A criança com necessidade especial, ela tem o direito de ir para a escola todos os dias. E aí essa É. organização das unidades escolares, né, que a Secretaria de Educação precisa De repente, propor. criar um protocolo para ser cumprido por todas as unidades. Isso Para ser mesmo. igual para todos. É o Tem que a duas gente vê. situações chegando para a vereadora aqui, não sei se ela pode falar. Uma está dizendo que está ouvindo aqui um abraço e perguntando sobre concurso público. E um cidadão aqui dizendo bom dia, quando volta curso de Libras da Prefeitura, já que estamos falando em acessibilidade e necessidades especiais. Tem alguma informação? Isso mesmo. Então, concurso público, eu estive ontem pela manhã numa reunião com o secretário de administração. A gente vem cobrando isso desde que entramos, né? Porque isso também na campanha foi colocado Prometido, como promessa, né? exatamente. Isso. E nós temos uma defasagem enorme de profissionais técnicos em algumas secretarias, né? Que hoje são através de OCIP, através de MEI, de outras formas de contratação, e que também os servidores não estão satisfeitos com a forma que é feito o contrato. Não tem estabilidade, Não não tem tem férias, continuidade. não tem- Né? É complicado mesmo. Complicado. E continuidade de serviço público fica complicado, né? Que é o Isso mesmo, principal. a continuidade principalmente. Tá sempre Tem a questão da cortando. Previso, né? Que Sim. é um todo aí. Que, Pesa bastante. e é aí verdade. há essa previsão da reforma administrativa, da gente ter de fato, um mapeamento exato do que Sorriso de fato precisa. De Essa servidores semana, pra inclusive, eu contratação, fiz essa concurso. fala com o prefeito, Marlene. Certo. Nós temos hoje uma prefeitura com bastante servidores, Uhum. né, muitos comissionados, muitos de outras formas de contratação, e alguns setores onde, na verdade, onde teríamos a necessidade Prioridade. urgente Uhum, do não tem. atendimento ao cidadão, daí não tem. Que é o caso de fono, que é o caso de psicóloga, de terapeuta Que se ocupacional. chamar em concurso, com certeza encontra, porque vem gente do Brasil todo, né? E, vereador? alguns cargos técnicos, né, são urgentes, Sim, urgentes. perfeito. Então, há uma garantia de que esse ano ainda, até o final do ano, sai aí o edital do concurso. Perfeito. É o que eu ouvi ontem, lá na Certo. Secretaria da Aham. Administração, né? Muito Então, bem. nós estamos cobrando. A questão do curso de Libras, eu não sei responder se já tem a data, mas iremos cobrar também essa resposta e eu te envio depois. Maravilha. No sentido que sempre tem, Sim. o município sempre oferece, né? Aham. Então a gente precisa retomar isso aí. Em virtude disso, inclusive, que o cidadão. Parabéns para a Silvana, diz aqui ouvinte, por dar atenção a este assunto das estagiárias e educação especial, torcendo por mais mulheres na Câmara. Um abraço, meninas, diz aqui, Deus abençoe. A Ivaneide, lá do Jardim Amazonas. Obrigada, Ivaneide. A gente fica feliz, né, com o feedback, vereador. Isso aí, obrigada, Ivaneide. Eu volto a dizer, a gente está sempre à disposição, através das redes sociais, através do WhatsApp, através do gabinete aberto sempre Sim. para a população. Nós precisamos que vocês nos tragam, população, perfeito. as demandas que no dia a dia vocês enfrentam aí na ponta, nos bairros, todos os dias.